Boa noite, galera. Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Muito boa noite aí a todos. Bora para mais uma aula. Segunda-feira, primeiro bloco da segunda, primeira aula da semana, aquela aula marota especial de banco de dados. Nós vamos aí, né, falando aí já um pouco do conteúdo de hoje, nós vamos fazer aí uma breve recapitular um pouquinho, né, do que nós havíamos visto na aula anterior, até porque semana passada foi feriado, emenda de feriado na segunda-feira, né, então não tivemos aula, já faz aí 2 semanas que a gente teve a nossa última aula, foi há 14 dias atrás, né, então vamos só falar brevemente do que nós fizemos na aula passada, né? Eu tinha deixado uma tarefa para vocês, deixei uma atividade, espero que todos tenham feito. E se não fez, pausa o vídeo agora, nesse exato momento, faça a atividade que era a inserção daqueles dados referente àquela planilha do Excel que eu havia passado para vocês, tá? Então faça aquela inserção, depois você retoma aqui e assiste o conteúdo da aula de hoje, porque para você poder realizar a prática do conteúdo de hoje, você vai precisar daquele script de inserção, beleza? Mas vamos lá, vamos recapitular aqui e dar sequência no nosso conteúdo, né? Então, turma, na semana passada, na retrasada, aliás, nós havíamos dado início a aprender um pouquinho sobre a DML, pelo primeiro comando, né, que é o comando de insert, para fazer inserção dos dados dentro do nosso banco. Antes até mesmo do insert, eu havia passado com vocês, né, ainda um pouquinho sobre a DDL. Nós vimos lá como trabalhar com o tipo de dado enum, a questão de definir valores padrões, né, lá com default nos nossos atributos do banco, das tabelas do banco de dados, que a gente pode definir lá um default e especificar qual vai ser o valor padrão, e sempre que acontecer alguma inserção, ele vai pegar aquele valor padrão, enfim. E aí depois nós partimos para a parte do insert, tá? E aí, nessa parte do insert, de acordo com o nosso banco de dados do cinema, que nós estamos criando aula a aula, eu mandei para vocês essa planilha aqui do Excel, certo? Com alguns dados, e esses dados aqui eu pedi para que vocês fizessem a inserção deles no banco, beleza? E aí, baseado nessa inserção, a gente vai dar sequência na nossa aula. Então aqui tem vários dados que vocês precisavam, né, ter feito o insert. Eu mostrei lá para vocês 3 variações e aí você podia optar por qual delas você tem preferência, né, de sintaxe para realizar, beleza? Mas é importante que vocês tenham esses dados aqui no script de vocês aí. E eu ressaltei que, inclusive, que vocês tomassem o cuidado de passar as mesmas informações aqui, né? Então, por exemplo, a gente vê aqui, eu tinha comentado que tem Sandra Bullock aqui no item número 2 e tem a Sandra Bullock aqui no 18 de novo. Temos aqui o Jim Carrey e o Ben Stiller do sexo feminino. Então era importante que vocês fizessem a inserção exatamente dessa maneira. Chamei a atenção sobre a questão de como trabalhar com datas, né? Então, as datas aqui estão no padrão Brasil, porém, se a gente vai tentar fazer a inserção desses dados no banco dessa maneira, né, nessa padronização, vimos que ele dá erro, então precisava fazer a conversão para o padrão ano, mês e dia, e não dia, mês e ano, beleza? A questão das chaves estrangeiras também, que da mesma forma que na hora de fazer a criação, eu tenho que me basear na parte de inserção. Então eu não posso, né, de maneira alguma, eu não posso inserir a tabela filme antes da tabela ator. Por quê? Na verdade, antes da tabela ator eu até poderia, mas eu não poderia inserir aqui ó, a tabela filme antes da tabela diretor. Por quê? Porque a tabela filme ela é uma entidade fraca, né? Ela depende aqui ó, de ter um diretor associado a cada registro de filme. Então a gente tinha que seguir aquela mesma ordem. Primeiro inserir diretor, depois gênero, depois ator, depois filme, beleza? E assim por diante. Então, se você não fez isso, esse é o momento de você pausar. A planilha do Excel está disponibilizada lá no canal da aula anterior, da nossa última aula.
baixa a planilha, faz a inserção. Se você não assistiu a aula, é importante que você assista para entender lá a questão do insert, como é que funciona o comando insert, beleza? E aí, se você já fez, show de bola, vamos dar sequência aqui agora. Então deixa eu abrir aqui o meu champ para startar o meu servidor de banco de dados, e já deixa eu abrir aqui também o meu banco de dados, startar aqui o serviço do MySQL, o champ pode ser fechado, já está com o serviço startado. Vou abrir aqui, né, o meu MySQL, beleza? E aí, turma, eu já tenho aqui o meu script, né, para eu não ficar codificando com vocês tudo aqui na hora, até porque o comando insert vocês viram lá nos exemplos anteriores, que ele é bem simples, né? É só eu me recordar de passar os dados da forma correta, mas não tem muito segredo, é um comando até muito repetitivo. E a gente já vai ver isso aqui agora, ó. Eu só vou trazer aqui, deixa eu pegar aqui, ó, os meus scripts então. Eu vou pegar aqui o meu script de criação do banco de dados do cinema. E vou pegar também já o meu script de inserção aqui. Beleza? Então, vamos ver aqui juntos, turma, o que a gente precisa para esse ponto dessa aula de agora, tá? Eu vou até dropar aqui, ó. Vou dar um drop no meu banco para a gente começar ele do zero. Tá pensando aqui, beleza. Dei um drop. Na verdade, ele deu um erro aqui, né? Porque ele disse que eu não tenho um banco de dados chamado Cinema. É porque o meu banco ele se chamava, cadê? Cinema underline 2DSN. Mas não tem problema, então eu vou dropar ele. Vou só trocar aqui, ó. Cinema, beleza? Só consertar aqui para ficar igual ao que a gente tem. Underline 2DSN. E vou trocar ele aqui também. Pronto. Agora sim eu vou dar um drop nele. Drop. Agora ele dropou, ele já sumiu aqui do meu canto esquerdo. Vou voltar ao meu comando do create. E vou até limpar aqui embaixo, ó. Vou limpar aqui embaixo, né? Lembrando que botão direito, ele aparece essa janelinha aqui, ó. Você pode dar um clear e ele limpa para você. Então, turma, ó, o que nós havíamos feito, né, nas aulas anteriores, já pegando já meio que uma revisão desde lá da parte de DDL. A gente inicialmente, né, precisa criar o nosso banco. Então tá aqui o comando create database, eu executei, ele criou o meu banco aqui. Depois do banco criado, ele já aparece aqui, ó, tá vendo? Na minha lista de bancos de dados. E aí eu posso dar um use nele e ele já entrou em operação, ficou em negrito aqui, ó, certo? Nós criamos a tabela de ator, depois, né, seguindo aquela sequência, aquela estrutura que é necessária, foi feita a criação da tabela gênero. Estou executando, tá, turma? Eu tinha dropado o meu banco, estou executando ele aqui. Criamos a tabela diretor. Na sequência, a tabela filme com as nossas chaves, né? E aí percebam que aqui, ó, eu não criei com uma constraint, tá? Mas esse script aqui, né, ele não foi salvo com a constraint, mas é importante que a gente passe aqui, ó, constraint e dar um nome para essa constraint, que eu vou chamar ela de fkid underline, essa daqui se refere a gênero, então eu vou chamar ela de gênero também. Beleza? Para todas as nossas chaves estrangeiras, é fundamental que a gente passe aqui, ó, uma constraint. Na criação do banco em si, da tabela em si, se não passar, ele vai dar certo. Inclusive eu executei aqui, ó, só para mostrar para vocês, ó, eu executei e ela deu certo. Porém, isso acaba trazendo aí, né, um prejuízo futuro em caso de possíveis manutenções na nossa tabela, na nossa base de dados, tá? Então não se esqueçam de criar sempre com constraint, e o nome que você dá aqui para sua constraint, ele tem que ser um nome único, beleza? Não pode ser nome repetido aí. Show! Então, depois da nossa tabela filme, nós criamos aqui, né, a nossa tabela que faz o vínculo de um filme com um ator, tá? Aí, vimos lá a questão dos comandos create e depois entramos no comando alter. E aí eu expliquei para vocês todas as variações do alter, que nós temos lá o alter com add, modify, com drop, com change e com rename. Lembram? A gente passou por essa aula aqui com cada uma das ações, com os exemplos. E aí eu pedi para vocês, né, eu mandei para vocês lá alguns exercícios, algumas críticas que foram feitas no nosso banco, que precisavam ser refeitas a partir do comando alter. Então eram essas aqui, ó. A gente adicionou lá na nossa tabela de diretor um campo chamado sexo, executei aqui, ele já criou para mim. Ainda na nossa tabela de diretor,
nós alteramos, né, nós fizemos lá uma modificação da nacionalidade, tá? Para um varchar 45, porque ele tinha sido criado aqui, ó, com um varchar 10. E aí nós estamos atualizando para um varchar 45. Beleza? Nós dropamos lá dentro da nossa TBL Filme, nós demos um drop na coluna nome filme EN. Então a gente dropou, excluiu essa coluna aqui, ó. Ela tinha sido criada aqui, tá vendo, ó? E a gente excluiu ela. Também dentro da nossa TBL Filme, nós alteramos aqui, então, o comando change. A gente utilizou aqui para alterar o nome da coluna, né? Onde era nome filme PT, virou só nome filme, tá? Foi executado aqui. E, por fim, a última modificação que eu tinha passado para vocês era para renomear, né? A tabela que se chamava TBL, underline, filme, underline, res, underline, TBL, underline, ator, precisava ser renomeada para filme e ator. E aí, com o comando rename, a gente consegue fazer isso. Show? E aí depois eu pedi para vocês também darem sequência, continuando aqui a construção da nossa base de dados. Então nós tínhamos, né, uma outra tabela. Lembra que a gente separou o nosso diagrama em duas partes, né? As 5 primeiras tabelas na parte de baixo, que foram essas aqui, que a gente já passou cada uma delas e fizemos as alterações. Depois havia umas 3 tabelas que aí eu pedi para vocês fazerem a parte, né, a construção, a criação delas, bonitinho. Que era a nossa tabela de horário, criei ela aqui agora, nossa tabela de sala e a nossa tabela de exibição. Beleza? Todas elas com suas respectivas, ó, aqui eu já coloquei, né, com as constraints, eu só tinha trocado aqui em cima só para poder mostrar para vocês. Beleza? Todas elas com suas respectivas chaves estrangeiras, chaves primárias, enfim. Beleza? E aí, isso daqui, né, é o que se refere ao nosso script, turma, de criação do nosso banco de dados, tá? Executando cada um desses passos aqui, nós criamos o nosso banco de dados, beleza? Aí, chegou no ponto da aula anterior, que a gente entrou dentro do comando insert, e aí nesse comando insert, a gente começou, né, a ver algumas variações para poder realizar a inserção de acordo com aquela planilha do Excel. Então eu já tenho aqui, como eu falei para vocês, né, é um processo meio que de muita repetição. A única coisa que se altera aqui são os dados que são passados aqui dentro, né, para cada um dos cenários que a gente queira. Então aqui para nossa TBL ator, a gente está passando aqui, né, que quer fazer uma inserção para a coluna nome ator, para a coluna sexo, para a coluna DT nascimento, e aí para essa inserção a gente passou aqui o Andrew Garfield, sexo M, e a data de nascimento dele naquele padrão. E se vocês repararem, né, o código aqui, o comando, ele é todo igual, a única coisa que muda são os dados aqui à frente. Então, não vale a pena a gente pegar aqui para ir inserindo manualmente, né, no período da aula, até porque a gente teve uma aula semana passada, semana retrasada, todinha de insert, para falar sobre ele, para ver as possibilidades e as sintaxes que ele tem. E aí isso daqui ficou como tarefa de casa. Beleza? Então eu vou simplesmente executar ele aqui, ó. Eu vou selecionar, tá? Esse daqui, lembrando, ó, que eu estou fazendo aqui a inserção, ó, eu deixei um comentário. Esse daqui é um insert na tabela ator. Então, ó, eu vou selecionar ela. E aí, né, se eu seleciono, eu posso vir aqui e clicar nesse raiozinho aqui, ó. Clico no raiozinho, ele executa, já fez toda a inserção aqui para mim. Essa daqui foi uma variação da sintaxe que eu havia demonstrado. Aí aqui na tabela diretor eu fiz com a outra variação de sintaxe, ó, que ao invés de eu passar insert into TBL, diretor e os campos toda hora, como é que a gente fez aqui, ó? Como é que tá aqui, né? Só para vocês se recordarem da aula passada, nessa outra variação, eu não preciso ficar passando toda hora, como no exemplo acima, insert into e o nome da tabela, beleza? Eu posso passar uma única vez aqui, insert into, o nome da tabela e os campos, e aí aqui dentro dos values, ó, eu passo values, passo o primeiro dado aqui e separo ele por vírgula, beleza? Aí de novo, abro aqui, ó, passo o próximo dado e separo ele por vírgula, e assim por diante. Eu vou até quebrar em linhas aqui, ó, só para vocês visualizarem de uma forma melhor, né, mais apresentável, ó. Então, percebam que, ó, estão aqui, ó,
todos os nossos inserts, certo? Só que não precisei passar o into para todo mundo. Eu só passo aqui uma vez o values e vou separando por vírgula aqui, ó. Separando por vírgula e colocando todo mundo. Beleza? E aí só o último aqui, né? Que é com ponto e vírgula para eu encerrar. Isso daqui é um comando só, tá? Isso daqui é um comando só. É um insert único com vários valores sendo inseridos. Deixa eu inserir eles aqui também. Então, como é um comando só, eu posso dar Ctrl Enter. Ele executa para mim, tá? Porque é um comando só. Se eu faço Ctrl Enter aqui no de cima sem selecionar, ele vai executar só aquele comando que está o meu cursor na linha. Beleza? E a terceira variação aqui na tabela gênero, ó, que eu não preciso nem passar, vamos comparar aqui, ó. Eu não preciso nem passar aqui, ó, quais são as colunas, tá? Só que nesse caso aqui, ó, como eu não passei quais são as colunas que eu vou estar fazendo a minha inserção dos valores, eu preciso cuidar com o quê? Ele vai seguir aqui a questão da ordem com que a minha tabela foi criada. Então eu preciso passar aqui no primeiro valor, né, de cada um dos meus inserts de values aqui, porque lá na minha tabela gênero, vamos dar uma olhada nela aqui, ó, tá aqui no outro script, né? Cadê aqui, ó? Eu passei que o ID, né, ele é not null, então ele não pode ser nulo, mas aí você deve estar se perguntando, mas por que você passou nulo lá, se ele é not null? Porque eu disse que ele é auto-increment aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Auto-increment. Então o próprio banco vai inserir isso daí para mim, tá? Mas eu tenho que especificar o valor de null aqui, ó, porque senão ele vai tentar colocar suspense no primeiro campo da minha tabela, ou colocar ação, terror, enfim, no primeiro campo, na primeira coluna da minha tabela, e aquela coluna lá não é o local correto, né? É no segundo campo, na segunda coluna que eu tenho que fazer a descrição de qual é o meu gênero. Beleza? Essa daqui foi a terceira variação de sintaxe que eu mostrei para vocês na aula passada. Tá bom? E aí aqui, turma, é só... eu fiz aqui, né, inserção das três primeiras tabelas com três sintaxes diferentes, só para relembrar o que nós vimos na aula passada. E essa daqui é só a inserção lá da tabela filme. Vou selecionar ela aqui e vou executar. Beleza? Esse outro insert aqui, vocês podem desconsiderar ele por enquanto, ó, tá? Por quê? Porque esses outros inserts aqui são de tabelas que eu não passei os dados para vocês ainda, tá? Que é da onde? É lá daquela nossa tabela filme e ator, da tabela horário, da tabela sala e da tabela exibição. Podem desconsiderar por enquanto, porque eu ainda não passei esses aqui para vocês. A gente parou aqui, né? Na inserção da tabela filme, são 4 tabelas referentes a essa planilha do Excel aqui, ó. 4 tabelas também, ó. 1, 2, 3, 4. Beleza? Legal. Então, agora a gente vai entrar, galera, em um comando. Vamos começar pelo comando update. E esse comando update, né, como o próprio nome sugere, update, atualiza, a gente vai entender aqui agora como é que ele funciona para poder atualizar. Então, quem que a gente vai ter que atualizar aqui? Ó? A Sandra Bullock, porque ela está repetida, certo? Então, vamos destacar aqui a Sandra Bullock. O Jim Carrey está com sexo incorreto. E Ben Stiller, né? Então, eu tinha passado essa planilha aqui para vocês desse jeito, pedi para que vocês inserissem errado, para a gente consertar agora. E aí, né, nesse ato de consertar, aprender a executar esses novos comandos. Show? Então tá bom. Estamos aqui com esses dados aqui que a gente precisa corrigir. Vamos fazer a correção deles aqui agora, né? O que eu vou preferir fazer, turma? Eu vou preferir aqui, ó, criar um novo script, tá? E aí vocês têm total liberdade, não precisa estar tudo dentro de um script só. Percebem que o que eu fiz aqui, ó? Eu tenho um script que eu chamei de criação, onde está só a criação. Um outro script que está só os meus inserts. Aí eu posso criar aqui um terceiro script, por exemplo, só para fazer os nossos selects no futuro, né? Na próxima aula a gente vai começar a fazer os selects aí. Eu posso criar um script à parte. Não tem problema, tá? Porque eu posso quebrar em vários, né? Em vários scripts, em vários arquivos. Eu só preciso me preocupar de, na hora que eu for executar, eu estar com um devido banco de dados aqui em operação, em uso, né? Porque se eu, de repente eu tiver com outro banco aqui, ó, se eu tiver com o banco ETEC em uso e tento executar esse comando aqui, ó,
é que aqui o banco ETEC, né, ele tá com a mesma tabela, mas deixa eu pegar aqui, ó, Petbook, pegar aqui o banco Petbook e tento executar aqui, ó, aí ele me dá um erro, tá vendo, ó? Então eu só preciso cuidar disso, só preciso cuidar que o meu banco esteja, né, selecionado aqui o banco correto de acordo com as ações que eu quero estar executando. Beleza? E só reforçando, se caso você ainda não conseguiu captar, não é o ato, né? Aqui é um pouco diferente. Não é o ato em programação, se você tem lá a sua linha de código feita, né? Tá codado lá a sua ação e você executa, ele gera, né, ele executa aquele determinado código. Aqui não basta você ter o código inserido, né, codado aqui. Você precisa vir aqui e executar o seu código para ele realizar essa ação no banco, tá? Mas enfim, então eu vou criar aqui, como eu falei para vocês, ó, eu vou criar um novo script, clicando aqui, ó. Eu posso vir em File e dar aqui um New, cadê? New Query Tab, beleza? Ó. Aí ele vai criar aqui para mim uma nova tab, né, um novo arquivo de SQL, beleza? Ou eu poderia vir aqui no atalho aqui, ó, nesse primeiro ícone aqui, onde tem uma folhinha de SQL, clicar aqui, ó, ele também cria. Beleza, galera? Então, tô aqui criado o meu novo script. E aí nesse novo script aqui é onde a gente vai aprender a trabalhar, né, com algumas modificações do comando update e também com o comando delete para deletar. Então aí a gente já viu o insert, hoje vamos ver o update e o delete, tá? Então, turma, o que eu vou me basear aqui? Eu vou me basear no Excel. Primeira questão que eu quero fazer aqui, ó. Eu vou vir na sequência, tá? Eu garanto para vocês que todos esses dados aqui acima estão corretos, tanto sexo como data de nascimento, tá? Mas aqui eu propositalmente coloquei a Sandra Bullock repetido, beleza? Então eu poderia realizar duas ações, né? Eu poderia ou atualizar, de repente trocar aqui, né? Ao invés de ser Sandra Bullock, colocar um outro ator ou uma outra atriz, beleza? Ou eu poderia excluir esse registro. Mas por enquanto eu vou começar com o comando update, então eu vou mostrar para vocês como é que funciona o update, tá? Inclusive eu vou até pular aqui, ó. Eu não vou começar pela Sandra, eu vou começar pelo Jim Carrey, tá bom? E aí eu vou mostrar para vocês uma coisa errada só para reforçar. Então, ó, eu vou querer atualizar aqui o Jim Carrey primeiro, beleza? Vamos lá, ó. Como é que funciona o nosso comando update? A sintaxe ela vai ser a mesma para qualquer tabela que você queira atualizar, tá? A única coisa que vai mudar é o nome das colunas e o nome dos dados que você vai querer passar. Mas a sintaxe em si ela é assim, ó. Update, beleza? Isso daqui é padrão, sempre vai começar com update. Aí você vai colocar o nome da tabela, tá bom? Então você vai colocar aqui, ó. O nome da tabela nossa é TBL ator, certo? E aí depois que você colocar o update, você precisa colocar aqui por padrão 7. Então a única coisa que é padrão é update e 7. O nome da tabela vai depender da tabela que você queira realizar o seu update, né? E aí aqui à frente do 7 vai depender do que você quer alterar, tá? Então no nosso caso, o que a gente quer alterar aqui? A gente quer alterar o sexo, né? Tá aqui, ó, ele tá na coluna sexo, a gente quer alterar o sexo do Jim Carrey. Então vamos fazer isso aqui, ó. Como é que funcionaria? Eu coloco primeiro a coluna, beleza? Então eu quero alterar a coluna sexo, então eu vou colocar aqui, ó, sexo, e digo que sexo vai ser igual, e eu coloco aqui o novo valor que eu quero. Se tá feminino para o Jim Carrey aqui, ó, eu vou trocar para masculino. Então passo aqui o M. Beleza? Em teoria, esse comando aqui resolve o meu problema, tá? Mas o que vai acontecer? Beleza? E aí eu chamo a atenção. O que vai acontecer? Eu vou fazer aqui só para vocês verem, ó. Eu vou executar aqui um select, asterisco from tbl ator. Eu sei que vocês já estão sabendo disso, né? Ó, estão aqui os nossos dados, tá? Eu sei que vocês já estão sabendo disso, mas não custa reforçar. Então tá aqui a nossa tabela bonitinha do jeito que nós inserimos. Se eu executar aqui o comando, ó, update
na TBL ator, eu vou setar um novo valor para sexo que vai agora ser igual a M. Se eu executar isso daqui, ó, olha o que vai acontecer. Eu vou fazer de propósito, tá? Ó, executei, ele executou, ele deu certo. Só que se eu voltar aqui, ó, e selecionar de novo para eu ver como é que estão as minhas informações, olha o que aconteceu, turma. Todo mundo ficou masculino agora, ó. Beleza? E eu sei que vocês já sabiam que isso ia acontecer, porque a gente já falou, né? Do risco que é executar uma query de update, de delete, sem a cláusula where, tá? Então eu não passei aqui a minha cláusula where, todo mundo, todos os registros, todos os dados viraram masculino. E agora, se eu não tivesse o meu script de backup aqui, ó, para eu poder reexecutar tudo de novo, eu ia me dar mal, certo? Eu iria me dar mal por quê? Porque imagine se isso daqui é em uma empresa, está em produção, você foi lá em produção, né? E executou um update sem where. Todo mundo ficou masculino. E aí, assim, essa daqui ainda é uma hipótese um pouco light, entre aspas, né? Porque por mais trabalho que você vai ter que agora voltar aqui e atualizar o dado correto para todo mundo, imagine, né, que poderia ser pior. Aqui a gente tem o quê? A gente tem 25 dados. Eu poderia vir aqui um a um, né? Se eu fiz a cagada, se eu fiz aqui a besteira e errei, eu poderia ainda vir aqui um a um verificar, pelo nome Emma Stones, ela é feminino, então eu vou agora dar um update para ela, para transformar ela em feminino de novo, tá? Ainda assim seria ruim, porque aqui a gente tem só 25 dados, imagine se a gente tivesse, sei lá, 3.000 dados, 3.000 registros para fazer isso, ia ser complexo, né? Não complexo, ia ser uma tarefa simples, mas muito trabalhosa. Mas e se eu fizesse aqui ainda pior? Se eu fizesse aqui, ó, ao invés de update, eu executasse um delete. E a gente já vai aprender aqui o comando delete, ó. Se eu jogasse aqui, como é que é a sintaxe do delete? É assim, ó. Delete from, isso daqui é padrão, sempre vai ser assim. E aí você só coloca o nome da sua tabela, ó. TBL ator. Beleza? Se eu tivesse executado um delete, turma, isso ia me gerar um transtorno grande, né? Porque aí todos os dados seriam perdidos dentro dessa tabela. E aí, eu já vou entrar aqui em uma questão com vocês do seguinte. Se eu executar esse comando aqui agora, ele vai me dar um erro, tá? Mas eu vou executar para mostrar para vocês aqui, ó. Vou executar ele aqui, ó. Executei. Ele não me deu o erro pelo seguinte, né? Por que ele não me deu o erro? Ele não me deu o erro porque eu fiz a inserção somente dos meus atores, né? Até então, beleza. Até então ele não vai dar erro, mas ele vai dar erro daqui a pouco. E aí eu explico para vocês então. Mas então tá. Então, ó, ele deu delete aqui. Se eu voltar na minha base e selecionar, ó, a minha base está vazia de novo. Beleza? Ó, tudo vazio. Aí se eu volto aqui, né? Ainda bem que eu tenho backup. Vamos executar de novo aqui, né? O nosso script para inserção. Então, executa aqui o meu script para inserção. Se eu voltar aqui, ó, e dar um select de novo, olha o que aconteceu, galera. Percebam que aqui, ó, o meu ID, ele não começou do 1. Ele começou a partir do 26. Por quê? Porque eu já tinha 25 inserções realizadas, né? Apesar de eu ter deletado as minhas 25 inserções, o meu ID ele não volta do zero. O meu ID ele continua a partir do último registro que eu tinha. Tá? É como se eu tivesse queimado aquelas posições. Pensa num CD. Não sei se todo mundo pegou a época do CD aí, mas quando a gente ia gravar um CD, né? A gente ia gravar um CD e aí o CD ele era queimado ali, a não ser que fosse um CD-RW, mas não vem a questão. Tá? Vamos pensar num CD convencional, no CDR, né? Então, se você tinha lá um CDR, o CD convencional, você utilizava ele uma única vez. E aí ele queimava, né? Não tinha a possibilidade de você reutilizar. É a mesma coisa que acontece aqui com as nossas posições anteriores, tá? Por mais que eu deletei, ó, perceba que ela começou da 25 em diante, até a 50, né? E aí, como é que eu poderia fazer, né? Professor, mas e aí? Eu deletei tudo da minha tabela e eu quero que ele volte do zero. Tem como eu fazer isso? Até tem, tá? Que é esse comando aqui, ó. Truncate
E aí você coloca o nome da sua tabela, TBL ator. Beleza? Se eu executar isso daqui, ó, deixa eu ver o que ele reclamou. Ah, ele não vai deixar aqui, ó, por quê? Porque a minha tabela ator, e aí esse era o erro que eu queria mostrar, ó, deixa eu dar um zoom para mostrar aqui, ó. Ele tá dando aqui, ó, que ele não pode dar um truncate na tabela, né? Porque existe uma referência de chave estrangeira. E aí o que esse truncate ele iria fazer? Ele iria, né, meio que deletar todo o histórico da minha tabela. E aí, por eu ter relacionamentos de chaves estrangeiras, ele não permite. É como se fosse uma trava de segurança. O nosso banco ele é inteligente, né? Para quê? Para não permitir que a gente, sem querer ou por algum motivo, acabe quebrando o nosso banco e as questões de relacionamentos entre tabelas e entre dados, né? E aí ele tem aqui as travas de segurança, tá? Então ele não me deixaria. O que eu precisaria fazer nesse caso aqui, ó? Para esse cenário, cadê o meu zoom? Deixa eu tirar aqui o zoom. Para esse cenário eu teria que fazer o seguinte, ó. Eu teria que dropar a minha tabela, né? Então, ó, drop. Aí para dropar ele iria permitir, deixa eu ver. Ele não iria permitir também por conta da chave, então eu tenho que dropar o meu banco. Dropo o banco, beleza? E aí vem recriando tudo de novo. Então, deixa eu pedir aqui para ele recriar, beleza? Ele recriou. Vou dar aqui o meu insert de novo no meu script de atores. Beleza? E aí aqui agora, turma, ó, eu vou rodar aqui, ó, o script geral, ó. Então eu vou rodar aqui de diretores, de gênero e de filme e ator aqui, ó. Vou rodar aqui geral o script, beleza? E agora eu vou mostrar para vocês aqui, ó, que eu vou tentar de novo deletar a minha TBL ator, tá? Ó, se eu tento executar isso daqui, ó, ele me dá um erro aqui, ó, aquele mesmo erro, ó. Ele não pode deletar ou atualizar, né? Uma linha parente, né? Uma constraint foreign key falhou. Então o que eu quero mostrar para vocês? Eu quero mostrar para vocês que existe regras, tá? Essas regras elas impedem que a gente faça qualquer exclusão de dado, né? Ou exclusão de tabela quando existe um relacionamento entre uma tabela e outra, ou entre um dado de uma tabela e o dado de outra tabela. Beleza? Porque senão acaba quebrando a integridade, né? A gente viu lá no primeiro módulo, vocês viram no primeiro módulo, que existem as regras de integridade, certo? Então, a gente tem que tomar cuidado, tem que ter atenção com isso. Tudo bem? Eu até poderia atualizar aqui, ó. Se der de novo um select na minha TBL ator, eu até, ó, tá todo mundo no seu sexo correto, eu até poderia atualizar aqui, ó. Joguei todo mundo para masculino de novo. Beleza? Mas eu não posso deletar, né? Ou dar um truncate na minha base. Tá bom? Só para vocês verem aqui de novo. Ó, vou ter que dropar aqui, né? Vou ter que dropar, infelizmente, porque a gente tô testando aqui para poder mostrar para vocês. Então eu dropei e vou recriar aqui de novo. Recriei a minha base. Ah, eu vou querer mostrar de uma forma diferente, ó. Vou dropar aqui de novo, beleza? E vou criar, só que agora eu vou criar só até a minha tabela ator, ó. Vou criar só a minha tabela ator. E aí eu vou inserir dados só dentro da minha tabela ator, beleza? Vou inserir os dados só dentro da minha tabela ator. E agora sim eu vou dar o meu truncate, para poder mostrar para vocês, ó. Então vamos dar um select para a gente ver aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Ele tá no 1 e assim por diante, né? Se eu deletar esses dados aqui, ó, deletei, vou dar um select de novo, ó, a minha base tá deletada. E se eu der um insert aqui de novo, ó, e der um novo select, perceba que aconteceu aquele cenário que eu falei para vocês, ó, ele começou a partir do 26, né? Só para mostrar para vocês aquilo que eu tinha mostrado o porquê do erro. Então ele começou a partir do 26. Se eu quisesse zerar, né, para que ele começasse a partir do 1, o que precisaria ser feito? Eu precisaria dar o meu truncate. Então, ó, se eu executar aqui o truncate, eu dei um truncate, ó, os meus dados eles zeraram de novo,
tá? E aí se eu faço de novo meu insert e dou um select, perceba que ele recomeçou do 1. Tudo bem? Então, o truncate, ele é como se fosse um delete, só que o delete ele mantém o histórico do autoincrement dos IDs. E o truncate ele limpa aquele histórico. Tudo bem? Só que o que acontece, né? Ele deu certo aqui agora, por quê? Porque eu só criei a minha tabela ator. Depois, quando eu criar aqui todo o meu banco, que eu vincular as minhas tabelas entre elas, ele não vai mais permitir que eu use o truncate, né? Justamente por conta das restrições que o banco impõe. Tá bom, turma? Então, mostrei isso para vocês, né? Agora eu vou dropar o meu banco aqui para recriar ele da maneira correta. Criei o meu banco com todas as tabelas. Agora eu vou executar aqui o meu insert com todos os inserts também. Beleza? Foi só para eu poder demonstrar para vocês aí. Até aqui tá bom. Todos os meus inserts realizados. Já vimos aqui, né, um pouquinho do update, do delete e do truncate. E aí eu quero mostrar para vocês aqui uma outra questão, turma, que é a seguinte, ó. Vamos supor, você deve estar se perguntando, putz, professor, mas e aí, se eu sem querer executei o comando errado, eu me dei mal, eu vou ter que dropar minha base, eu vou ter que dar um update para todo mundo que eu errei aqui? Então, aqui, turma, vai entrar uma questão que é a questão do nosso... lembra do nosso commit rollback que eu comentei com vocês? Por padrão, ele vem aqui, ó, no meu caso aqui, ele está com auto commit. Tá vendo aqui, ó? Esse sinalzinho aqui, ó, ele está com auto commit aqui, ó. Isso daqui significa auto commit, tá? O que acontece? Desse jeito que ele está ativo aqui, toda ação que eu executo no meu banco, automaticamente ele já dá o commit e já salva. Beleza? Eu poderia tirar isso daqui, ó. Tiro isso daqui, deixa eu desabilitar, ó. Desabilitei. Beleza? E aí agora percebam o seguinte, ó. Percebam que ele habilitou esses outros dois símbolozinhos aqui, ó. Que um é o commit e o outro é o rollback. Tá? O que vai acontecer aqui, ó? Eu vou dar aqui um commit só para salvar aqui, é como se fosse um checkpoint, beleza? Vou mostrar para vocês aqui, ó. A minha base de dados aqui na TBL Ator, ela ainda está com sexos corretos. Se eu vier aqui, ó, dar um update, atualizei, tá vendo? Vou mostrar para vocês que está todo mundo masculino de novo, ó. Todo mundo masculino de novo. Mas aí, putz, isso daqui eu fiz sem querer. Acabei errando, tá? Não foi proposital. Eu queria atualizar só uma pessoa para masculino e eu acabei sem querer atualizando todo mundo. Tem como eu reverter isso sem dropar minha base ou se eu não tiver backup? Eu consigo reverter isso? Agora eu consigo, tá? Porque eu não estou com auto commit. Então ele não salvou ainda no banco. Ele alterou, mas ele não confirmou essas alterações no banco. Então se eu vier aqui, ó, e dar um comando rollback, vou dar aqui, ó, rollback, beleza? E eu executo isso daqui, ó. Ele deu um rollback. E se eu der de novo um select na minha tabela, perceba que voltou tudo ao normal. Tudo bem, ó? Tá aqui, ó. Todo mundo voltou ao normal do meu primeiro commit. Então a gente tem essa possibilidade. E isso só funciona, tá? Só funciona para os comandos insert, update e delete. Para qualquer outro comando não vai funcionar esse rollback. Tá bom? Então, só não se esqueçam, né? Que desse jeito aqui você precisa desativar. E aí você vai fazer todas as suas alterações. E aí se as suas alterações foram feitas correto, aí você dá um commit para efetivar essas alterações. Se errou em alguma coisa, você dá um rollback. E aí esse rollback ele retorna até o seu último ponto de commit. Como se fosse um checkpoint. Beleza? Então, beleza, turma. Já vimos aqui essas questões aqui. Vamos atualizar agora da forma correta, né, o nosso dado. Como é que eu faço para atualizar somente quem eu quero? Eu jogo aqui uma cláusula where, ó. Where. E geralmente a gente atualiza pelo ID. Por quê? Porque a gente sabe que o ID é único, né? Não vai correr o risco da gente alterar alguém que a gente não queira. Se de repente eu peço para alterar pelo nome, tá?
Então, sei lá, eu pedi para alterar aqui para masculino, pelo nome, né, quem era a pessoa mesmo? Ben Stiller. E aí eu coloco aqui, por exemplo, ó, nome, ator, que é o nome da minha coluna, igual a Ben Stiller. Ele até vai funcionar, tá? Porém, eu corro o risco de acabar alterando mais de uma pessoa que eu quisesse, que eu queira, né? Se eu tiver duas pessoas com o mesmo nome, vai acabar impactando e modificando as duas. Então, é importante que a gente sempre altere aqui pelo ID, porque o ID é único, tá? Então, ó, ID, ator, igual, eu passo o ID dele, que é o 24. Tá? Vamos atualizar aqui pra gente ver aqui, ó. E aí eu vou até colocar auto commit aqui, ó. Vou colocar auto commit, beleza? Executa aqui, ó. Executei o meu update. Vamos dar uma olhada no nosso select. Todo mundo permaneceu igual aqui os seus sexos, mas o Ben Stiller ficou masculino. Beleza, turma? E a mesma coisa seria para um delete, né? Se eu quiser deletar um dado em específico, eu jogo aqui um where, passo o ID, né, do ator ou o ID do filme, o ID do gênero que eu queira deletar e jogo aqui esse determinado ID. Aí ele vai deletar só aquele dado. Beleza? Tem essa questão aqui do where que ela é muito importante. Tá bom? Show! Então aqui a gente já atualizou aqui, ó, o sexo, né, do ID 24 para masculino. Então, voltando na nossa planilha do Excel, isso daqui já foi consertado. Aqui já voltou, né, a ser masculino. Aí a gente tem que fazer a mesma coisa para o Jim Carrey. E aí, faz você aí, tá bom? Para ver se você conseguiu entender. Então, agora faz o seguinte, turma. Vem aqui, ó, e atualiza o sexo do Jim Carrey para masculino também, tá? Da mesma forma que a gente fez para o Ben Stiller, faz para o Jim Carrey, tá? Vai lá que eu estou esperando. Boa, isso aí. Deu certo. Agora o Jim Carrey já voltou aqui a ser o masculino, você já fez aí, né? Você pausou o vídeo, você foi lá, atualizou, deu certo, certo? A única coisa que você precisaria modificar é o ID, né? Ao invés de ser o ID 24, você precisaria ver que é o ID 21. E aí você só veio aqui, né? E trocou, ou até recodificou para, de fato, né? Recodifica aqui, ó, vem aqui, ó, dá o seu update, TBL ator, set, sexo e tal, passando o ID correto. E aí quando você executou e você deu um select na sua tabela, você viu que o Jim Carrey já virou aqui também, ó, masculino, tá bom? E agora a gente vai trocar o quê? A gente vai trocar aqui, ó, a Sandra Bullock, né? A Sandra Bullock, ela tá repetida. Ela tá aqui no ID 18 e ela tá aqui também no ID 2. Tá bom? Então vamos trocar aqui a Sandra Bullock. E aí, tanto faz, tá? Eu posso ou alterar, já que as duas são repetidas, né? Eu posso ou alterar a do ID 2 ou alterar aqui, ó, a do ID 18. Beleza? Mas cuidado com o seguinte. Eu tô falando isso que tanto faz pensando só na minha tabela ator. Beleza? Mas se a gente for olhar o nosso diagrama, tem que tomar cuidado por quê? Né? Para alterar o correto. Porque, às vezes, né, eu só errei aqui na minha tabela ator o nome da pessoa, por exemplo. E aí, como aqui eu já tenho um autor vinculado com um determinado filme, né? Lembra lá que a gente tem uma tabela que vincula um ator e um filme? Aí, às vezes, a Sandra Bullock número 2 tá lá com os filmes dela, né? Lá o Miss Simpatia, Gravidade, enfim. E aqui, essa outra pessoa que eu errei não tá nos filmes corretos da Sandra Bullock. E aí, se eu alterar aqui o 2, acaba errando tudo. Então vocês precisam tomar cuidado, né? Dado é uma questão sensível que precisa ter aí muita atenção, né? Dados são os corações dos sistemas. Beleza? Mas vamos alterar aqui então a Sandra Bullock 18. Vamos fazer isso aqui, ó. E aí aqui no caso eu vou ter que alterar o nome, o sexo, se for necessário, né? E a data de nascimento. Então são mais de um campo que eu tenho que alterar, certo? E como é que eu posso fazer isso? Eu não necessito, turma, tá? Eu não preciso fazer desse jeito aqui, ó. Update, TBL ator, set, que é o padrão, né? Aí vamos trocar aqui, ó. Nome, ator, igual a alguma coisa.
Aí depois vim aqui de novo e fazer update, tbl ator, set sexo igual a alguma coisa, né? Lembrando que aqui ficou faltando eu colocar o where, certo? Então vamos por aqui, ó, o nosso where, colocar maiúsculo, where id ator igual a 18 e aqui em cima também ficou faltando isso, né? Ó. Senão a gente já sabe o que, que acontece. Where id ator igual a 18, tá? Eu não preciso fazer isso daqui desse jeito aqui, ó, em separado, beleza? Porque imagine só uma tabela com 20 campos, você precisa atualizar os 20, né? E ter que ficar fazendo uma query para cada um. Então a gente pode melhorar isso daqui, ó. Se eu quero modificar a mesma linha de registro, né, que é o ID 18 no caso, eu posso passar aqui, ó. Então eu vou trocar aqui, vamos trocar a Sandra Bullock que está repetida por quem? Vamos pensar aqui. Vamos colocar aí a Feiticeira Escarlate, pode ser? Então vamos trocar aqui, ó. É Elizabeth Olsen, certo? Elizabeth Olsen, a Feiticeira Escarlate. Tô trocando aqui o nome do ator, né? Aí eu vou ter que trocar o sexo. O sexo, ele já tá como feminino. Eu não precisaria trocar, mas eu poderia jogar aqui, ó. Sexo igual a feminino, só para garantir. Beleza? Além disso daqui, ó, do sexo, eu preciso também pôr a data de nascimento. Então vamos ver quando é que ela nasceu, que eu não tenho certeza. Vou abrir aqui o nosso aclamado Google. Cadê? Vamos abrir aqui o Google para a gente ver aqui, ó. Quando é que nasceu a Elizabeth Olsen? 16 de fevereiro de 89. Então a gente poderia pôr aqui, ó, separando por vírgula, né? Ó, aqui é referente ao nome, aqui é referente ao sexo. A gente separa por vírgula, põe aqui o nosso DT nascimento, que é o nome da coluna, beleza? Igual a data de nascimento. E aí a gente já sabe como trabalhar com data, né? Primeiro ano, depois o mês, depois o dia. Então, até esqueci, 1989, é isso? Vamos dar uma olhada aqui de novo. 1989, 16 de fevereiro, isso mesmo. Então, 1989, fevereiro 2, dia 16. Where ID igual a 18, né? Então a gente executa aqui, ó. E se a gente der um select de novo, ele já atualizou aqui provavelmente, cadê a ID 18? Aqui, ó, o ID 18. Tá aqui, ó, Elizabeth Olsen, né, a Feiticeira Escarlate, no lugar da Sandra Bullock, que estava repetido. Beleza? Então, turma, é basicamente isso. Não é muito complexo, né? Os comandos aqui são o update e o delete. Eu já estou trazendo para vocês a possibilidade do truncate, mas vocês já viram que o truncate ele tem uma questãozinha aí, né? Que dependendo de como a nossa base tiver sido criada, ele não vai permitir que a gente dê o truncate, tá? Mas o principal, que é o update e o delete, eles funcionam basicamente assim. É muito parecido com o insert, né? O insert ele tem lá a estrutura, onde a gente só muda os dados. E aqui o update é a mesma coisa. Ele tem a sua estrutura, que é o comando update, o nome da tabela, set, os campos que a gente quer alterar, passando o nome da coluna do campo, o dado que vai ser inserido lá, o nome da coluna, o dado, o nome da coluna, o dado, assim por diante, e não se esquecendo do nosso famoso where, que é a cláusula que não vai permitir alterar todo mundo. Tá bom? Como eu falei para vocês, turma, eu poderia alterar aqui, ó, poderia alterar não só pelo ID, né? Eu poderia alterar pelo nome, eu poderia alterar pelo sexo, pela data de nascimento, enfim, tá? Então, só para eu demonstrar aqui para vocês, ó, update, eu vou dar um commit aqui, eu vou tirar de novo o auto commit, tá? Só para quê? Só para eu poder restaurar depois, porque eu não quero que essa modificação aqui aconteça, porque é só para demonstrar. Então, ó, update na TBL ator, certo? Aí eu vou dar aqui um set nome ator igual a vou colocar aqui um ator qualquer,
Vamos colocar aqui o, sei lá, Will Smith. Vamos transformar todo mundo em Will Smith. Beleza, ó. Vou colocar o Will Smith aqui. E aí na minha cláusula where, eu jogo aqui, ó. Por exemplo, eu quero trocar aonde, né? Todo mundo vai virar Will Smith. Aonde o sexo seja igual a masculino, por exemplo. Beleza? Se eu executar aqui, ó, não estou mais passando pelo ID, estou passando pelo sexo. Eu executo, ele me dá certo, né? Se eu voltar aqui no select para olhar, ó, todo mundo que é masculino agora, ó, passou a virar Will Smith. Beleza? Quem é feminino continua normal, né? Porque não entrou na nossa cláusula where. Mas quem é masculino virou Will Smith. Tá bom? Só tem uma regra, pessoal, que aí eu já vou dizer aqui para vocês. Isso daqui ele dá certo, ele é totalmente possível, tá? Mas se você executou aí na sua máquina, provavelmente você se deparou com um erro. Aí você deve estar falando, ah, mas professor, tá certo, a minha sintaxe, eu dei pause, eu olhei letra por letra, tá igual a sua, mas tá dando erro. Por quê? Se vocês repararem no erro, ele está dizendo aí alguma coisa de segurança, né? É porque o MySQL, como eu falei para vocês, ele é inteligente ao ponto de saber que isso daqui pode gerar uma catástrofe como aconteceu aqui, né? Eu acabei passando sexo igual a M, tinha muitas pessoas com sexo igual a M e ele atualizou todo mundo. E muitas vezes não é isso que a gente quer. Então ele tem meio que uma trava de segurança, o MySQL, que a gente pode desabilitar. No meu caso aqui eu já deixei desabilitado. Para você desabilitar, como é que é para fazer isso? Ó, vou mostrar aqui o passo a passo. Então, a gente aqui em cima no nosso menu, deixa eu só me lembrar onde que é, se não me engano em Database, deixa eu dar uma olhada. Não, Query, não, View, não, File, Edit. Aqui, ó. Você vem aqui em Edit, beleza? Então, se o seu deu erro, é por conta dessa trava de segurança. Você vem aqui em Edit, no seu menuzinho aqui em cima, Preferences, beleza? Aí ele vai abrir aqui, ó, um menu de preferências. Você vai clicar aqui, ó, ele vai ter várias abas aqui, ó, certo? Você vai clicar nessa daqui, ó, SQL Editor, tá? Você clicou aqui em SQL Editor. A última opção que ele vai ter aqui, ó, deixa eu descer aqui um pouco o meu scroll. A última opção que ele vai ter aqui, ó, é isso aqui, ó, atualizações seguras, tá vendo aqui, ó, Save Updates, Safe Updates, né? Então ele vai fazer aqui, ó, ele vai rejeitar updates e deletes, né, sem restrições. Isso daqui no de vocês vai estar habilitado, por isso que ele não deixou. Como o próprio nome sugere aqui, né, ele vai fazer só atualizações seguras, que é quando a gente passa a chave primária, porque a chave primária é um dado que a gente sabe que é único para cada registro, né? Então você vem aqui, desabilita esse cara. Vou até deixar ele habilitado e vou executar de novo, só para vocês verem, ó. Vou executar isso daqui de novo. E aí provavelmente o erro que deu no de vocês, ó. Deixa eu... Ah, tá. E aí o que que acontece, turma? Quando eu faço aquela modificação, ele não pega automático, ele não pega direto. Então o que que eu preciso fazer? Eu preciso dar um refresh no meu servidor, tá? Então eu venho aqui, ó, e eu clico aqui, ó. Embaixo de Tools tem esse negocinho aqui, ó, que é reconectar o banco, né? Dar um refresh. Então, ó, clico aqui, ele dá um refresh para mim. Agora sim, se eu executar aqui de novo esse comando, ó, ele já me deu um erro, que provavelmente é o mesmo erro que deu no de vocês. E a mensagem é essa daqui, ó. Você está usando, né, o modo de atualização segura e essa atualização na tabela, você tentou fazer uma atualização na tabela com o comando where, né, que não usa uma chave, alguma coisa do gênero. Então, é só essa questão, tá bom? Para desabilitar, se o seu deu erro, você só vem aqui de novo, ó. Vamos lá de novo, no menuzinho aqui em Edit, Preferences, SQL Editor, desabilita aqui a opçãozinha que tem aqui, ó, a última opção, desabilita ela, tá? Dá um OK e aí dá um refresh aqui na sua base aqui, ó, nesse íconezinho aqui, ó, dá um refresh e aí você pode executar de novo, que aí vocês vão ver, ó, que ele vai dar certo. E aí, ó, que nem eu falei para vocês, todo mundo que era masculino virou Will Smith, tá? Como eu tirei aqui o meu auto commit, eu posso dar aqui um rollback, ó, cadê meu comando do rollback? Eu acho que eu apaguei, né? Então vamos tá aqui, ó, rollback. Eu poderia ou executar o comando do rollback ou clicar aqui, ó, no xizinho que ele faz a mesma coisa, né? É o rollback e o commit aqui, ó.
Então vou executar aqui o meu rollback, beleza? E aí ele voltou a ser o que era. Ó, aí ele voltou, né, a ser o que era. Os nomes para as pessoas do sexo masculino também. Tá bom? Então, turma, basicamente essa aula foi para a gente aprender a utilizar o comando update e o comando delete, tá? Na próxima aula a gente vai partir para o comando select, porque o update e o delete vocês viram que não tem muito segredo, não tem muito mistério, é bem facinho. E aí na próxima aula acho que está na hora da gente começar a dificultar um pouco, beleza? Então a gente vai começar a trabalhar com selects, vocês vão ver que dá para fazer uns selects bem legais aí, trazer, né, a partir dos dados que a gente tem aqui, que o que a gente tem são dados, né, a partir desses dados a gente começar a gerar informação pro nosso negócio, tá bom? Então é isso, turma, tenham uma boa noite, a gente volta a se encontrar aí na nossa próxima aula, galera, valeu!